ser para ter. Isso é batido. Todo mundo aqui já deve ter escutado milhares de vezes. Eu também. Eu também, mas eu sou muito cabeça dura, sabe? Muito cabeça dura. Não são fáceis as coisas de entrar na minha cabeça. E eu fiquei com esse negócio tentando, mas não tinha dado aquele quentinho no coração que a gente sente quando a informação pura entra de verdade. E aí, lendo essa passagem, lendo o que o autor estava escrevendo, eu consegui captar a essência disso e eu quero passar para vocês como é que eu interpreto essa essência. Quando a gente fala para uma pessoa que ela tem que ser antes de ter, então ela fala assim, mas se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ser uma pessoa que tem dinheiro? Ela tem que realmente se comportar como fingir até ser, é algo desse gênero. Mas quando você está fingindo, dentro da sua mente, tá o carinha lá dentro, né, o tal do ego, dizendo para você, mas, gente, além de você não ser, você é mentiroso. Ai que feio que tá ficando pra você. E aí não funciona de novo. O que a gente precisa internalizar é que esse ser é uma mudança de mentalidade, é uma mudança no seu mindset. A gente precisa começar a pensar como, e isso muda bastante seu jogo. Quem assistiu Arnold, que tá na Netflix, vai entender um pouquinho o que eu tô falando, que quando o cara, ele começou a imaginar quem ele ia ser, ele ainda era uma criança. Ele era uma criança que assistia um filme que inspirou a vida dele. Ele assistiu um filme e ele pegou um modelo, alguém que ele olhou e falou, meu, eu quero ser muito parecido com essa pessoa. Eu quero ser melhor que essa pessoa. Então ele pegou um metamodelo e seguiu aquele metamodelo. É esse ser, mas quando ele decidiu isso, ele já entendeu que para ele chegar naquele modelo dele, ele teria que treinar muito para ele ser um fisiculturista. E para ser um fisiculturista campeão, ele ia ter que treinar mais ainda. E ele entendeu que para ele ser um fisiculturista campeão, ele teria que, além de tudo, evoluir mentalmente, indo para um outro nível, porque a cabeça do cara que é campeão é muito diferente da cabeça do cara que tá treinando, do cara que só quer ser fortão para mostrar para as minas. Vocês entendem que existe essa diferença do ser antes de ter? Foi isso que esse cara fez. E ele alcançou o sucesso, e eu não vou ficar dando spoiler mesmo para vocês, assista a série com o olhar investigativo, com o olhar de quem não tá lá no ritmo hipnótico, que o Napoleão Hill tanto fala, e que tantos outros atores tanto falam. Assista aquele olhar com um olhar curioso de entender por que algumas cabeças têm um resultado tão diferente de outras. Porque eu acho que você conhece um monte de gente que treina assim como eu. Por que um cara chegou onde ele chegou e outros nem arriscam tentar chegar nisso? Nem arriscam partir para ir para isso? Porque eles não tiveram essa visão clara do que eles querem. Então a gente volta para o ponto da meta. Quando você entender que você, para ter essa meta que você deseja, você vai ter que ser, e esse ser passa por vários níveis, várias camadas suas, e você tem que trabalhar cada uma delas para atingir isso, e o que parece muito complexo quando a gente fala, mas, por exemplo, no e-book não é. No e-book você vai lendo e vai chegando lá. Mas se você entender o que eu vou falar hoje nessa live, já vai mudar completamente o seu jogo. Porque para mim, agora está muito mais claro. Quando eu olho a minha história ali atrás, eu já me comportava como? Eu já era a pessoa que ia atingir alguns resultados que eu atingi na minha vida. Esse ano eu vou fazer 5 anos de uma das empresas que eu administro, né? De uma das minhas empresas. E 5 anos é um marco.
porque muitas empresas elas fracassam antes, mas na minha cabeça não existia essa possibilidade. Eu nunca seria fracassada de verdade em nada que eu fizesse. Eu poderia errar, eu poderia cair, eu poderia ser derrotada em algumas das minhas batalhas, mas fracassada é um termo que não entra. Eu não sou. Então, eu nunca estou nessa condição. Mesmo nas condições mais difíceis que aconteceram na minha vida e acontecem na vida de todo mundo, eu nunca estive nesse papel. E aí a gente vai falar do segundo ponto que eu queria trazer aqui nessa live. Papéis. A gente interpreta vários papéis na nossa vida. Quando a gente nasce, a gente é filho. Durante muito tempo, a gente ocupa o papel de filho. Em algumas famílias, que acabam sendo um pouco disfuncionais por conta da falta do autoconhecimento, algumas famílias... Quero falar com você? Legal. Depois me chama no direct, aí a gente fala. Assim, em algumas famílias... que são um pouco mais disfuncionais, que têm alguma dificuldade, elas não conseguem deixar as pessoas nos seus devidos papéis. Tem crianças que se tornam pais dos pais, pais dos irmãos. Isso causa uma confusão na cabeça das pessoas, tá? Mas, de modo geral, a gente ocupa o papel de filho. Depois que a gente sai para o mundo, a gente vai ocupar o nosso papel de indivíduo, de adulto, de profissional, de estudante, do que for. São outros papéis. Mas você concorda que enquanto você não desocupa o papel de estudante, por exemplo, você não chega no papel de profissional. Quando você entra no papel profissional, você entra num papel, por exemplo, de estagiário. E aí você vai ocupando aquele papel até que você vai angariando mais responsabilidades, aprendeu tudo daquela área de ser estagiário e você passa a ser assistente, né? Ritmo natural. Depois que o cara passa de assistente, ele aprende tudo dentro daquilo, ele sobe um nível para o nível... Ah, não, ele começa como auxiliar, depois ele vai para assistente, depois ele vai para analista. Ok. E aí ele chega num nível tipo analista. Todas as vezes que o cara quiser dar um salto de subir na carreira, ele tem que largar o papel anterior. E aí é a confusão que a gente faz. A gente costuma não largar os papéis anteriores. E aí a gente assume temporariamente, a gente vira um temporário num papel alheio. A pessoa sai como um excelente analista e pode se tornar um péssimo coordenador. Porque ele não consegue largar o papel de continuar fazendo análise. Não recebe as coisas e faz simplesmente a coordenação daquilo. Para onde vai o quê? Confusões de papéis que a gente tanto trabalha dentro dos meus programas de acompanhamento. Então eu falo para você, a gente precisa de verdade entender essa dinâmica toda acontecendo na nossa vida para a gente se tornar quem vai ter aquilo que a gente deseja. Vou continuar dentro do exemplo da minha linha de raciocínio que me levou a ter esse insight de ontem para hoje, tá? Isso tudo eu já ensino, isso tudo eu já sei, ótimo. Para eu chegar no meu próximo nível, o nível que eu quero ter de mais de 100 alunos dentro do Hubble Vision, por exemplo. Eu quero ter 100 alunos de pessoas que eu vou efetivamente acompanhar e transformar a vida delas. Junto com elas, porque eu não transformo a vida de ninguém. Quem transforma é a própria pessoa. Eu uso as minhas ferramentas, os meus recursos, os meus talentos para ajudar essas pessoas. Mas quem vai fazer é ela. Dentro disso, eu agora entendo mais claramente que quando você atua no ser, no estado do ser, o seu resultado é muito mais rápido. Dentro da minha carreira, eu trabalhava numa empresa onde eu era assistente de vendas. Foi como eu entrei sendo contratada. Mas eu me comportava como a gerente. Por que você se comportava como a gerente? Porque a gerente não ocupava esse papel. Ela voava de um lado, ela voava do outro, ela voava de um lado, ela voava do outro. Então, eu criava estratégias, eu criava metodologia de trabalho, eu mapeava processos, eu criava os planos de ação que a gente ia executar. Então, eu fazia o que ela deveria estar fazendo. E por comodismo, sei lá, ou por não saber,
Ela achava legal e me deixava fazer. Isso, ela pegava o meu pacote de trabalho e levava para o dono da empresa e mostrava como se fosse ela que criasse tudo aquilo. Eu, sendo subordinada dela, ok, eu não podia fazer nada, eu ficava na minha, entregava o pacote de trabalho e ok. Eis que surgiu uma oportunidade para eu ir para uma outra empresa, né, de pás eólicas, lembro até hoje, para trabalhar como coordenadora administrativa. Fiz a entrevista, uma entrevista completamente impossível de eu passar. Era uma entrevista que exigia o inglês e o espanhol, e o meu inglês e o meu espanhol era simplesmente macarrônico, então como é que eu ia entrar? Mas passei na entrevista toda e o cara falou, beleza, vem, você vai trabalhar nesse lugar. Ok, eu estava toda feliz indo para essa nova empresa. Pedi as contas e não me deram. Eles demitiram a gerente e o dono, quando me chamou, ele falou assim, olha, eu tô demitindo a gerente e eu não posso te dar as contas porque você vai ficar no lugar dela. Você tá preparada para isso? E aí eu podia falar, porque até então eu não podia, que eu estava, de verdade, porque eu estava de verdade preparada para assumir aquele lugar, porque eu já atuava como. Vocês perceberam o insight do do ser para ter e não do ter para ser? Eu já me comportava como a gerente daquele lugar. Eu já fazia o trabalho que a gerente teria que entregar. Ou seja, eu já era a gerente de fatos e não de direito. A única coisa que inverteu é que quando a oportunidade de ocupar esse papel surgiu, eu já estava lá. E é isso que muda totalmente o seu jogo. Todas elas estão reclamando que a vida tá uma droga, que a vida tá uma merda, que elas estão no emprego que elas não gostam, que elas estão num relacionamento que elas não aturam mais nem olhar para a cara da pessoa e etc. Mas elas não se tornaram a pessoa que precisa se tornar para estar fora disso. Se o seu hábito é só reclamar, se o seu hábito é só resmungar da vida, se lamentar, você está no lugar certo. Porque como você estaria num lugar onde você imagina que é melhor, só que tem muito mais perrengue, muito mais problema, muito mais cobrança? Você estaria melhor de fato? Você só mirou no salário. E esse é um erro clássico das pessoas que aceitam algumas promoções. Eu fico muito feliz de ter conhecido pessoas. Tem uma menina que eu conheci que foi fantástico. Ela me disse não quando eu falei para ela que eu ia promover ela. Ela falou, não, eu não quero. Eu tentei, mas eu não quero essa promoção, porque este cargo não é para mim. A integridade no ser faz essa pessoa ir muito longe. Porque ela sabia que ela não era esse profissional que estava nesse andar. Em compensação, eu promovi algumas pessoas antes da minha inexperiência, porque eu era muito inexperiente como gerente, e eu comecei na tentativa e erro. Eu errei muito nessa jornada. E graças a Deus que eu errei muito, porque todos esses degrauzinhos de erros que eu cometi me serviram para aprender e não me lamentar. Muitas pessoas ficam no lamentar o que elas erraram, mas o lamentar não te ensina. Você tem que olhar e falar, tudo bem, aonde eu errei? Eu errei em promover uma pessoa sem o devido preparo. Eu errei em promover pessoas sem eu estar preparada para orientar elas. Eu ferrei com a vida dessas pessoas, porque tanto eu quanto ela, 50%, não estávamos prontos para esse próximo passo. Então, eu aprendi com isso. E a partir quando eu ia promover alguém, eu tinha uma conversa melhor. Eu explicava para as pessoas tudo que elas iam apanhar. Eu não falava dos benefícios que ela ia colher, porque isso eu sabia que ela já tinha previsto. Ela não ia estar olhando para onde era o mais importante. Você entendeu que até agora, como você estava num cargo aqui embaixo, você só apanhava assim, ó, de tirar poeirinha? E quando você chegar aqui em cima, você vai ter que dar a cara para tomar tapa? Você está pronto para isso? Que a cobrança vai ser muito mais intensiva, muito mais forte. Você está pronto para isso? E aí a pessoa tinha a chance de pensar se ela estava ou não pronta para aquilo. Aí ela se tornaria primeiro essa pessoa para adquirir. Se você ainda não chegou aonde você deseja chegar, é por
pura bondade de Deus. Eu falo que se eu chegasse a milhões com a cabeça de escassez eu tive a minha vida inteira, eu simplesmente ia torrar. Torrei várias vezes na minha vida dinheiro. Como eu rasguei dinheiro na vida. Por quê? Porque eu tinha aquela cabeça, eu era aquela pessoa. E sendo aquela pessoa, eu teria que ter aquele resultado e acabou. E estava muito justo. Porque o mundo é totalmente justo. Por mais que as pessoas falem, o mundo é injusto, ele não é injusto. A lei do plantar e colher tá válida. O que a gente planta, a gente colhe. Quando eu olho os resultados que eu tenho, até dos abusos que eu sofri na vida, foi colheita, foi colheita. Na hora que você está passando, é muito difícil você admitir, principalmente quando a gente vive no papel de vítima. Já estive nesse papel, tá? Por isso que eu posso falar desse papel. Que a gente se acha perseguido por todo mundo, que a gente acha que a gente é injustiçado no mundo, que a gente faz tanto, mas a gente não é. O estado de ser não é de verdade. E se você não for, esquece. O que você tem é exatamente na real medida do que você merece. E tem gente que não tá pronto para esse papo, e tá tudo bem, tá? Que não é lugar de coitado mesmo, quem é coitado tem que vazar. Aqui é lugar de quem fala, ok, eu vou retomar o comando da minha vida de verdade. Eu não sei apertar os botões aqui dentro. Eu não sei como é que funciona tudo isso ainda, mas eu quero aprender para ir para o próximo nível. Esse é o lugar certo de estar. Acredito que todos, independente da condição que você esteja, tem condição de virar a chave. Isso pelas inúmeras pesquisas que eu faço, pelos inúmeros livros que eu leio, eu sei que é exatamente isso que acontece. As pessoas, elas conseguem virar isso a partir do conhecimento que ela adquire, que é o expandir a consciência. Então você vai subir um nível e a hora que você subir este nível, você vai encontrar soluções dos seus níveis abaixo. O nosso maior problema é que nós estamos tentando resolver os nossos níveis abaixo, estando no mesmo andar. Há como resolver isso desse jeito? Quando você expande a sua consciência, ou seja, você põe sua mente um nível para cima, você olha para baixo e fala, aqui, aqui, aqui. É como se você estivesse enxergando uma cena do camarote. Você sobe para o camarote, você enxerga a cena toda. Você está vendo um palco onde você sabe o que está acontecendo ali. Quando você está dentro do palco, você não sabe exatamente o que está acontecendo atrás de você. Porque você não tem um olho atrás da cabeça. Essa é a beleza do autoconhecimento. É o que promove em você a chance de você mudar tudo na sua vida. Quando eu entendi isso na minha vida, eu consigo ajudar as pessoas. Em realmente uma consulta a gente consegue resolver isso, delas enxergarem a vida delas de um outro patamar. Porque eu pego o meu mapa mental, que tem algumas outras informações, e ajudo a alimentar o mapa mental daquela pessoa. E aí ela passa a ver a vida dela de outro ângulo. E eu acompanho ela até o camarote da vida dela. E aí ela enxerga sobre outros ângulos. Se eu contar a história para vocês de um atendimento que eu fiz, de um rapaz que estava prestando serviço aqui na minha casa. E ele chegou, estava ali, eu estava olhando o que eles estavam fazendo, né? Fio para cá, fio para lá, era um monte de coisa que eu tinha pedido para fazer umas novas ligações. E eu percebi que o cara estava meio cabisbaixo, sabe quando a energia dele tá caída? Mas fiquei na minha, né? Não fui me intrometer. Aí, de repente, eu vejo ele olhando, sabe aquele olhar de uma pessoa que bateu o último pênalti e bateu na trave e ele fica olhando a trave enquanto o resto do time tá todo comemorando, tá todo mundo vivendo sua vida e ele tá olhando lá arrasado, porque ele perdeu o pênalti. Era essa sensação que ele me passava na hora. E aí eu cheguei e falei, tudo bem, né, com você e tal. Aí o olho encheu de água. A hora que o olho encheu de água, você sabe que a pessoa realmente ela tá no limite dela. Porque as pessoas não costumam expor seus sentimentos, o que é uma coisa muito triste da gente fazer. A gente adora esconder os nossos sentimentos. E aí ele pegou e falou, é que eu tive uma discussão em casa e meu filho saiu. E depois disso,
eu não consegui mais falar com meu filho e ele não me responde nenhuma mensagem. Aí ele abriu o celular dele e me mostrou um monte de mensagem que ele mandou e o silêncio do menino. Falei, mas quantos anos ele tem, né? Fiquei preocupado com a idade. Ele falou, não, ele é maior de idade, ele trabalha tudo, mas eu tô arrasado. Então me desculpa, né? Porque eu tô assim aqui. Eu falei, imagina, né? Eu falei, olha, talvez eu possa te ajudar. Você quer agendar um horário comigo e a gente vai conversar? Eu posso te atender numa consulta e tal. E ele tava tão, assim, desesperançado que ele falou, tá bom. Eu falei, então tá, amanhã eu consigo já abrir um espaço aqui na agenda e te atendo. Beleza. Aí ele voltou para trabalhar comigo e ele continuava com aquele mesmo olhar de dor, de peso, aquela coisa que aperta o seu coração. É quando o seu coração tá espremido dentro de você e que você pensa que você não tá conseguindo respirar. Era essa a sensação que ele tinha. Eu falei, então me conta a história toda para eu poder te ajudar. E ele me contou que ele teve uma discussão com a mãe do garoto. A mãe do garoto, ele se intrometeu na frente da mãe dele e acabaram discutindo, batendo boca, falando coisas horríveis uns para os outros, e o menino pegou as coisas e foi embora de casa. Me contou a história dele toda. Nessa única sessão, a gente mapeou alguns pontos onde ele tinha cometido os erros e ele não estava reconhecendo. E aí ele viu aonde ele errou. Ok. Falei, ok, você errou e já passou. Então não vamos ficar virando isso aqui. A gente agora precisa entender quais as ações práticas que você precisa fazer para reverter esse quadro, primeiro com a sua esposa, que também está machucada. Que ela não falou para você que ela está machucada com você porque a situação do seu filho ficou maior, mas ela está machucada. Porque você sabe agora que você fez. Aí ele falou, sim, eu sei. Falei, qual é o primeiro passo que você vai fazer? Aí ele foi fazer o primeiro passo, que era se reconciliar com a esposa dele. E o segundo passo que a gente combinou naquela sessão foi que ele deveria mandar uma mensagem para o filho dele do coração dele. Uma mensagem, volta, eu tô arrependido porque isso ele já tinha feito milhares de vezes. Ele estava simplesmente repetindo um padrão que ele viu na sessão que ele já fazia. E aí quando ele conseguiu resolver essa questão e ele foi lá, mergulhou dentro dele e entendeu que ele não falava com o coração dele porque ele tinha sido ensinado a ser duro, ensinado a cobrar, que este era o papel de pai. E eu falei, sim, às vezes é o papel do pai até a criança crescer, até a criança ter condição de tocar a vida dela. Mas qual é o papel do pai de um adulto? Não é ser um incentivador, um apoiador desse adulto? Não é mais ser o cobrador. Porque a sua cobrança deveria ter sido feita lá atrás. Entenderam a história do papel? Ele tinha que deixar o papel do cobrador para se tornar o papel do apoiador, do incentivador, do treinador, dessa nova criatura que ia sair para o mundo um dia, mas não precisava ser dessa forma. E aí ele olhou e falou, ok. Aí ele fez o segundo passo, que era mandar uma mensagem para o filho, do coração dele para o coração do filho. Quando ele chegou para a segunda sessão, que a gente fazia semanal, né? Na segunda sessão, ele já estava um cara transformado. O brilho dele era outro. Ele olhou para mim e falou, olha, sabe o que aconteceu? Meu filho me mandou uma mensagem de volta naquela mensagem que eu mandei. Eu falei, e aí? Ele falou, ele tá ainda ressabiado comigo, ele não sabe direito se ele pode confiar na minha mudança. E eu fiquei com vergonha de falar que eu tô fazendo esse tratamento contigo. Eu falei, não é um tratamento que você tá fazendo comigo. Você tá fazendo coaching comigo, é muito diferente. Você tem um objetivo de trazer sua família unida, feliz, harmônica. E é isso que a gente tá perseguindo, só. Aí ele falou, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, então, mas você agora precisa de verdade se expor. Esse adulto que seu filho precisa ver o pai em toda a extensão desse pai, na vulnerabilidade, no medo de perder ele, saber que esse pai tem sentimentos e que se esses sentimentos vierem à tona, ele não se torna mais fraco, ele não é uma pessoa que não vai segurar as pontas dessa família. Você tem que saber se mostrar. E tem um documentário, se vocês quiserem assistir, é muito bom, da Brené Brown. A coragem de ser imperfeito ou é a coragem de ser vulnerável? Tá na Netflix.
Procura por Brené Brown, que vocês vão encontrar. E ela traz esse estudo dela de anos e anos e anos, mostrando o quão poderoso você é quando você se torna vulnerável. Quando você consegue mostrar quem você é. Porque realmente só um super-herói é capaz de mostrar que ele é vulnerável, que ele tem fraquezas. E a gente passa o tempo todo tentando bloquear, de mostrar as nossas fraquezas para as pessoas. E isso afasta mais as pessoas da gente. E aí ele entendeu isso, né? Só para finalizar, senão vou ficando aqui até. Ele entendeu isso. E aí ele pegou e continuou os outros passos que a gente tinha combinado dentro dos atendimentos, que ele deveria dar, que ele conseguisse unificar a família dele. E eu deixei muito claro para ele, por vezes, unificar uma família não significa todo mundo morar junto na mesma casa. Quantas pessoas vocês conhecem que estão junto morando na mesma casa e elas não são unidas? Quantos casais você conhece que permanecem casados por milênios e eles não têm cumplicidade, companheirismo? Então, não é só estar dentro da mesma casa, tanto que, até o final da história, que a gente encerrou nosso processo com 5 atendimentos, ele já tinha unificado a família dele, o rapaz resolveu continuar morando fora, porque ele resolveu começar uma nova vida com a namorada dele, ele queria fazer uma tentativa de ver se esse casamento era para ser, para ele poder casar e tocar a vida dele, e ele entendeu que ele tinha criado um homem de garra, um homem de valor, e por isso esse homem de valor defendeu a mulher, porque um homem de valor age assim quando ele vê uma mulher sendo injustiçada ou sendo coagida, no caso de uma discussão, e que o espaço, o papel de homem daquela família já estava ocupada pelo pai. Ou seja, ele não teria mais espaço dentro daquela família para ocupar o papel de homem, porque esse papel estava ocupado. Então ele teria que criar este novo papel de homem que estava aflorando de dentro dele numa nova família, que foi como ele fez. Essa é a beleza de você se autoconhecer e chegar neste ponto de não destruir uma família e realmente unir essa família. É isso que eu faço na vida de uma pessoa. Trazer essa consciência para ela, trazer à luz a consciência dela. É ela enxergar a vida dela de cima de um camarote, para que ela possa fazer as melhores escolhas na vida dela. Custa pra gente acertar essas coisas na nossa vida. Quanto a gente precisa de tempo, de energia, de desgaste, de estresse para ter isso na nossa vida? Muito pouco, se a gente souber utilizar as ferramentas que a gente já tem aí dentro. Caso contrário, anos e anos e anos tentando, errando, batendo a cabeça. Mas é uma escolha pessoal de cada um, não é mesmo? Então, gente, era isso por hoje que eu tinha. Então, até amanhã com novos insights. Vai saber o que amanhã nos reserva, não é mesmo? Então, toda energia positiva para vocês fecharem esse dia de vocês com o meu coração aberto e transbordando de amor, tá bom?